Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que, de alguma certa forma, pede tão pouco por nós, principalmente a nossa renovação íntima. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Vamos iniciar o capítulo 7, a luta contra o mal. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa esse mal que tantas vezes nos assola, nos perturba, nos tira do caminho. Enfim, conhecemos muito bem esse mal, mas de alguma maneira, não compreendemos a sua origem. E eu acho que essa noite vai nos ajudar a tentar desmistificar esse sentimento, né? Essa abstração que existe por aí. Vamos dar aquela olhada para ver quem já está aqui. Socorro, muito boa noite. Fiquei muito feliz em encontrá-lo, encontrar também seu Carlos na segunda-feira. Obrigado pela visita e que vocês passem uma ótima semana. Um grande beijo no casal, tá? Albertinho, meu irmão, espero que você esteja muito bem. Aquele beijo especial na Ângela. Oi, Doriane, muito boa noite. Sempre muito bem-vinda aqui na nossa live de quartas. Obrigado sempre pela presença, tá? Oi, Marisa, tudo bom? Também estive com você segunda-feira. Muito bom, Marisa. Obrigado pelo seu trabalho ali. As coisas acontecem na casa de seu Pedro segunda-feira à noite, muito porque vocês, de maneira silenciosa, vocês trabalham muito direitinho. Obrigado mesmo, tá? Sérgio, tudo bom, Sérgio? Muito boa noite. Aquele beijo especial no Bernardo, vocês estão com ele. Maria Terezinha, tudo bom? Outro beijo especial no seu neto. Menino muito bonzinho. Oi, Silvia, tudo bom? Um grande beijo na sua família. Obrigado também sempre pela presença, tá? Denise, tudo bom, Denise? Muito boa noite. Se Deus quiser, amanhã estarei com a sua filha. Márcia Regina, muito boa noite também. É isso mesmo, Albertinho. Tema bem interessante, né? Eu acho que podemos, então, iniciar a nossa introdução. Aí o pessoal vai chegando e depois começamos a leitura, como temos feito já desde o primeiro livro, que foi o livro A Caminho da Luz. Então, o que eu pensei a gente falar hoje, né? Já que o tema é essa nossa batalha, nossa luta contra o mal. Eu pensei em contar uma pequena história de como eu iniciei na casa espírita, justamente para a gente ir desenvolvendo esse assunto. A história propriamente não é minha, né? É uma coisa muito simples, mas acho que vale a pena, até porque, de alguma maneira, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro e vai compreendendo que a nossa compreensão era equivocada. Então, como muitos aqui já sabem, eu comecei a frequentar o nosso celeiro de luz há mais de 50 anos. Eu tenho 50 anos, mas minha mãe, grávida, já ia tomar passe com seu gentil, nosso querido gentil Viana, que amanhã, né, Albertinho, estaria fazendo aniversário, junto de Allan Kardec. E, por ter começado muito cedo a frequentar, muito jovenzinho, de alguma certa forma também eu
eu consegui coisas especiais. Me permitiram, por exemplo, que eu começasse com 18 anos a, ao treinamento mediúnico, né? A reunião que de alguma maneira disciplina a nossa mediunidade, que foi muito bom, muito importante para mim. E também muito jovem, assim, com os 18, também 19 anos, eu comecei a frequentar a reunião de quinta-feira, que eu carinhosamente chamava de reunião de cura. Não tem esse nome propriamente, é reunião de tratamento espiritual, né? Mas eu gostava de chamar de reunião de cura, porque de alguma maneira eu me sentia mais nobre participando de uma reunião de cura e também me considerando como um médium de cura. Com 18 anos, a gente pode cometer esses deslizes, né? Mais velho que fica feio, mas você, jovenzinho, pode tudo. E aí, eu, iniciando esse processo de trabalho na casa espírita, eu percebi, lendo o Evangelho, que Jesus, aí sim, o único médium de cura que já chegou aqui na Terra, o médium de Deus, né, aquele que era o intermediário de Deus para os homens, ou como também de maneira mais abrangente chamam de a chave da hermenêutica divina, né, porque ele era realmente essa interpretação de Deus para nós humanos. Ele sim executava curas, mas mesmo ele executando essas curas, quando ele promovia algum desses prodígios, o que ele dizia? A sua fé o curou. Ele não apresentava nem a sua figura nobre como o responsável pela transformação, mas a sua fé, a fé daquele que foi curado, que havia sido a responsável. E quando eu comecei a ler e compreender isso, eu vi que não existem médios de cura, não existem reuniões de cura, mas sim uma evangelioterapia. E que de longe, muito longe é o evangelho que vai transformar a nossa cura. E nós é que somos responsáveis por essa transformação. Eu gosto sempre de pensar em Jesus, há 2000 anos, promovendo esses grandes eventos, né? Pegando um cego e dando novamente vista para esse homem, um paralítico e permitindo que ele voltasse a andar, um mudo, um surdo, voltando a falar, a ouvir. Mas será que todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus conseguiram ser curadas? Vamos lembrar da passagem onde aquela senhora que há décadas carregava uma hemorragia terrível, e se hoje uma hemorragia seria já terrível, há 2000 anos era muito mais vexatório. Por quê? Porque o sangue era um símbolo de impureza. Então, uma mulher, nessas condições, ela se sentia culpada, excluída, envergonhada. E Jesus caminhando, a população toda ao seu redor, tentando tocar um pouquinho nele, tentando vê-lo, assim como hoje fazemos com artistas, né? As pessoas andando e os fãs tentando tocar no artista famoso, Jesus caminhando e todo mundo se amontoando. De repente ele percebe que algo diferente aconteceu. E ele pronuncia a célebre frase: uma virtude saiu de mim. Ao olhar, esta mulher havia tocado nas suas vestes, porque, de tão envergonhada, de tão humilhada, ela não teve coragem de tocar em Jesus ou de pedir a cura necessária. Mas, mesmo através das vestes, Jesus percebeu que uma virtude havia saído dele. Então, ela recebe a tão sonhada
melhora física, porque a sua fé havia lhe curado. Mas quantos outros ali estavam tocando, pedindo, afagando, não conseguiram receber essa bênção? Porque é a fé que nos cura. Outro exemplo que eu gosto muito de imaginar para quando o centurião romano, ao encontrar Jesus, pede para que o seu filho fosse curado. E Jesus prontamente responde que sim, e que bastasse que ele o conduzisse até a residência. Mas o centurião, com muita fé, com muita confiança na força daquele homem, diz que não precisava a presença física do Cristo em sua residência, mas bastasse ele ordenar que a criança seria salva. Imediatamente Jesus diz ao centurião: jamais eu vi uma fé tão grande em Israel. E isso, mais uma vez, traz esse exemplo de que o que precisa, o que é necessário para a nossa transformação física, espiritual, a nossa fé. E fé é estar em sintonia com Deus, em sintonia constante. Como vimos semana passada a respeito da fidelidade. Fidelidade, fé, fides, em latim, é justamente, é justamente estar em sintonia com Deus nos bons e nos maus momentos. E por que também nos maus momentos? Porque a constância nessa sintonia é extremamente importante. É como se estivéssemos tomando um antibiótico para uma doença e na metade do tratamento abandonássemos o remédio. Sabemos exatamente que isso é o pior, essa é a pior decisão que podemos tomar. Abandonar a medicação na metade do tratamento. Que, como dizem, somente dentro de um pensamento mais popular, a doença volta mais forte. Não é exatamente assim que acontece. Mas na prática, não somos curados e selecionamos as bactérias mais adaptadas e elas vão resistir no nosso organismo. Então precisamos ter constância. Precisamos compreender que a nossa transformação ela não pode ser momentânea. Ela necessita ser duradoura. E por isso que Jesus dizia, após a cura, a expulsão dos demônios, além de que a fé havia curado a pessoa, desculpa, mas que ela não voltasse a pecar, para que algo pior não acontecesse. No final hoje do nosso texto, nós vamos ver uma explicação interessante sobre essa passagem. Não voltes a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E quantas vezes, dentro desse pensamento do pecado, do retorno do mal, não conseguimos entender quem é esse demônio, quem é essa maldade que voltará às nossas vidas
caso fraquejemos. Vamos voltar um pouquinho para a Grécia clássica, onde os grandes filósofos iniciaram um projeto de transformação da humanidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, principalmente Platão, que nesse ponto sobre o mal, ele tentou identificar quais eram as virtudes que permeavam o nosso planeta, sendo a mais importante a bondade, o bem. O bem seria a grande virtude para Platão. Mas o bem era absoluto, que mesmo sem compreender Deus, ele intuía que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E se Deus é algo supremo, absoluto, esse bem, que é a extensão desse Deus, também é absoluto. Então, se existe uma força que é absoluta, jamais haverá uma força contrária também equivalente. O bem é absoluto, o mal é relativo. Nesse ponto, já começamos a compreender que jamais, na criação, haverá uma força contrária a Deus com a mesma potência. Então, a ideia desse demônio, que em séculos e séculos fora trabalhado em nossas mentes, que contrapõe a Deus, vai por água abaixo. Santo Agostinho, já uns 5 séculos depois de Cristo, ele vai cristianizar as ideias de Platão. E o que ele vai falar sobre o mal? Ele vai dizer que o mal simplesmente é a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é esse espaço vago quando negamos a divindade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós vamos, de alguma maneira, tentar combater demônios imaginários, obsessores fictícios, esquecendo que a maldade está dentro de cada um de nós, que é esse vazio, que é esse distanciamento que possuímos com Deus. E que não vai adiantar doutrinações, preces, súplicas, se nós não nos transformarmos em primeiro lugar. E aí sim, trabalharmos pelos outros. Isso quer dizer que a caridade não é importante? Que o mais importante é a nossa transformação íntima? Não. Não é isso. Mas que a caridade precisa estar acompanhada dessa transformação íntima. Porque eu posso passar uma vida inteira fazendo algo útil, mas sem estar realmente me transformando. Como um robô que passa o dia inteiro limpando o chão da casa, mas que aquilo é mecânico. E o bem não pode ser mecânico. A caridade não pode ser mecânica. A caridade tem que ser vivida, tem que ser realmente sentida no coração. E isso sim é transformador. Para daqui a décadas, quando nos encontrarmos no plano espiritual, lembrarmos da nossa existência na Terra e analisarmos que não passamos somente de maneira mecânica, mas tudo o que aqui fizemos teve um sentido de doação, de compreensão, de compaixão, de perdão, de amor. Isso sim é transformação. E já que falamos um pouquinho também sobre os demônios,
sobre obsessores, vamos tentar, nesse finalzinho da nossa introdução, compreender quem são eles. Como vimos, demônios não existem na visão espírita, demônios não foram seres criados para o mal, mas sim espíritos como nós, que por algum motivo escolheram, optaram pela essa ausência de Deus, a ausência do bem. E assim são reconhecidos como seres do mal. Mas na prática, quem são? Somos nós. Se não mais nós hoje, porque de alguma forma estamos tentando trabalhar no outro lado, trabalhar ao lado de Jesus. Não estou dizendo que estamos conseguindo, mas estamos tentando trabalhar do outro lado. Antigamente, há poucas vidas, quem sabe, nós também estávamos tão perdidos, tão cegos, tão envenenados por conta do ódio, do remorso, da tristeza. Então, ao olharmos, ao analisarmos as figuras dos demônios, que, na verdade, os espíritas chamam de obsessores, precisamos olhar com muita compaixão, porque alguém também teve essa visão humana, caridosa, um dia conosco, e aqui estamos nós. E uma vez eu também lembro, desculpa eu estar contando muito sobre a minha vida, que num sonho eu fui levado para uma reunião mediúnica. E lá eu tive com um desses meus companheiros do passado, que nós espíritas chamamos de obsessores. E ele foi atendido, foi amparado, e alguém muito sábio disse para mim assim: você fez muito mal a esse irmão em vidas passadas. E ele estacionou, justamente porque ficou completamente perdido, sem chão. De alguma forma, você continuou seu caminho e hoje está aqui. Então, temos a obrigação de voltar e estender a mão àqueles que nós desvirtuamos. Então, fica hoje um grande pedido a todos nós aqui a termos essa visão mais madura, mais cristã dos espíritos que supostamente embaraçam as nossas vidas. Porque, quem sabe, nós não fomos responsáveis e ainda somos responsáveis por eles se manterem nessa situação tão complicada, tão triste. E dentro desse tema ainda, é bom a gente olhar o Evangelho e tentar identificar os tipos de obsessão que Kardec definiu no livro dos médiuns. Ele disse que existem 3 tipos de obsessão. A obsessão mais comum, que seria a simples, que é uma influência mental sutil em nossas vidas. A obsessão por fascinação, que já seria um segundo estágio, onde nós estamos já dançando de braços dados com a energia, com o pensamento do obsessor. E a subjugação, que também poderíamos compreender como a famosa possessão, é quando nós não estamos mais dançando. Quem nos conduz é o espírito que tenta nos dominar. Então, dentro do Evangelho, vamos tentar identificar essas 3 fases, esses 3 tipos de obsessão. A simples, qual seria? Eu me recordo bastante de Pedro conversando com Jesus e Jesus explicando sobre as maravilhas da sua missão na terra. E Pedro tentando convencê-lo a ir a Jerusalém, porque lá sim
ele seria reconhecido como o grande Messias, porque todas as maravilhas que Jesus executava eram em cidades muito pequenas, não tinha nenhuma repercussão. Em Jerusalém, ele seria reconhecido como Filho de Deus. E Jesus diz para ele: calma, Pedro, ainda não chegou o meu momento. Na hora que eu pisar em Jerusalém, eu serei morto. E Pedro, imediatamente intuído por um grande obsessor, responde ao mestre: então, mestre, nós nunca iremos a Jerusalém. Jesus, percebendo a interferência obsessiva, responde a Pedro: afasta-te, Satanás. Justamente porque o mestre sentira-se tentado pelo medo, pela angústia. Então, este seria o primeiro exemplo de uma obsessão simples. Uma ideia que é jogada na nossa mente e nós acabamos pescando, justamente porque não estamos orando e vigiando. O segundo tipo, a fascinação, já comentamos aqui que seria Judas Iscariotes, aquele que sabia exatamente quem era Jesus, a sua força, o seu poder. E por isso, convicto de que o Mestre era o Messias, o entregou ao Sinédrio, acreditando que Jesus, no último momento, iria mostrar a sua face guerreira e daria a volta por cima e libertaria todo o povo judeu. Comentamos aqui sobre uma frase de Nietzsche, que a convicção é maior inimiga da verdade do que a própria mentira. E Jesus, ele fora atraído justamente porque Judas estava convicto de que o Mestre era o Messias, mas o Messias da guerra. E toda a verdade que Jesus transpareceu, demonstrou, naqueles 3 anos de convívio, não foram suficientes para dissuadir, para tirar essa ideia fixa da libertação do jugo dos romanos. E o terceiro tipo, a possessão, ou como Kardec chamou de subjugação, são os casos clássicos das possessões demoníacas. Até Maria Magdala fora citada nos evangelhos como uma mulher endemoniada. Então nós temos aí diversas situações, diversos casos que exemplificam a interferência dos maus espíritos em nossas vidas. Lembrando que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, com isso, acho que nós podemos começar a leitura do capítulo. Eu acho que já temos bastante embasamento para compreendermos com maior profundidade. Vamos lá? A luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homens os gritos, desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio,
Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Realmente devia ser incrível, né? Não apenas as curas físicas, mas essas expulsões demoníacas espetaculares, né? Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz demente recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Eu gostei do pudesse dominar os adversários da causa divina. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Uma noite tranquila, depois de escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Pergunta muito difícil, né? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E que resposta profunda e correta. E aí Jesus, percebendo que a resposta estava corretíssima, mas que as ações dele não correspondiam com essa profundidade, Jesus vai e pergunta: se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Por que ele quer a transformação do adversário em primeiro lugar e não realmente a transformação dele, não realmente o reino de Deus no seu próprio coração? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecer que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão o dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Por quê? Porque não existe o mal. O mal é a ignorância, é a ausência de Deus. E é isso que precisamos combater. Jamais combater o ignorante, mas a ignorância. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz. Mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas
para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padece no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar, nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Eu vou lembrar a todos aqui uma passagem de Gandhi, onde ele dizia que a única revolução possível é dentro de cada um de nós. Não adianta a gente querer mudar o mundo, salvar o planeta, salvar a Amazônia, se nós não cuidamos do nosso jardim, se nós não arrumamos a nossa cama, se nós não amamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão. Amar a humanidade é fácil. O difícil é tratar com respeito o indivíduo que está aqui do nosso lado, que carinhosamente Jesus chamou de próximo. Isso sim é muito difícil. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que foram confiados no plano geral, sendo também justo se ele pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Ainda andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração. Mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o teu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre o necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltando assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do seu espírito, sendo esse o objetivo de tua vida. Não adianta nós querermos curar os outros se nós não estamos curados. Não adianta nós querermos caminhar como líderes se nós somos cegos. É isso que Jesus quer dizer. Só a luz do mundo divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor na terra convencer-se sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo?
As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem, desculpa, elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, a acha varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Foi o que nós dissemos. Vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Não adianta pararmos o tratamento no meio da medicação. Temos que ir até o final. A conversão precisa ser plena. O trabalho, a reforma íntima, precisa ser duradoura. É isso que Jesus quer dizer. Então, todos os ouvintes das pregações do Lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos. Que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. E terminamos então a leitura de mais um capítulo e espero que vocês tenham gostado, porque esse capítulo realmente, como o Bertinho está dizendo aí, é proposta de aperfeiçoamento, é transformação duradoura, mais lenta. Não adianta, não vamos dar saltos. E só realmente vivenciando o amor vamos conseguir a verdadeira cura. Vamos conseguir trazer o reino de Deus aos nossos corações. Porque, como Kardec nos ensinou, através dos espíritos que o aconselharam, fora da caridade não há salvação. E Jesus, simplificando, pediu apenas que nos amássemos como ele nos amou. Vamos fazer a nossa prece final? Copinho d'água. E lembrando que cada um tem seu tempo, cada um terá o seu dia de transformação. Então, tenhamos paciência com o próximo, tenhamos compaixão, nada de ansiedade, nada de colocar o nosso tempo, a nossa expectativa na vida daquele a quem amamos, porque isso, de alguma maneira, só vai prejudicar o caminho do próximo. Vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos, então. Vamos elevar os nossos pensamentos a esse Mestre, que é amor, que é bondade, e que busca a nossa transformação íntima há tanto tempo, mas ensinou que a semente será jogada, mas cada coração
possui uma característica específica. E o germinar dessa semente terá um tempo próprio em cada alma. Mas Ele, como um bom jardineiro, nos aguarda pacientemente ao nosso lado, regando a cada dia com a esperança, com os bons pensamentos, com a boa nova, com o seu olhar de amor, que nos acalma e nos ensina a sermos melhores a cada dia. Mestre amado, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos reunidos em teu nome, por fazermos parte dessa família que tem como objetivo maior seguir os teus passos. Mas compreendemos também, Senhor, que muitos ainda não enxergam a tua estrada como o caminho divino. Muitos ainda buscam os atalhos da vida. E é por esse, Senhor, que rezamos, que pedimos, que imploramos. Se somos todos os seus filhos, não podemos ficar alheios àqueles que ficaram para trás. E assim, Mestre amado, como uma família abençoada por ti, pedimos forças, pedimos coragem, para que de alguma forma possamos convidar, reunir aqueles que ainda estão perdidos. Ajuda-nos, Mestre, a sermos trabalhadores da tua seara. Ajuda-nos a levarmos o bem onde estivermos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, fortalecendo os nossos propósitos e orientando os nossos passos na direção de Deus Pai, que nos ama tanto. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus esteja em nossos corações e que os bons espíritos do nosso celeiro de luz estejam também em nossas vidas, nos orientando, nos conduzindo nessa estrada que é difícil, que é longa, mas que ao mesmo tempo tem uma luz que nos convida incessantemente ao êxito. Fiquemos com Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.